Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Airlaw Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o Dr. Marco Fábio Morcello, que é juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor em Direito pela USP e autor de diversas publicações sobre direito aeronáutico. Ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutorado em pós-graduação pela Faculdade de Direito também da Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor doutor de Direito Civil também da USP e membro da Associação Latino-Americana de Direito Aeronáutico e Espacial. Sócio efetivo da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, professor convidado da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, professor convidado da Associação dos Advogados de São Paulo, professor visitante da Universidade Università degli Studi Sassari, professor visitante também da Universidade degli Studi di Cantassaro, professor do Instituto Internacional de Ciências Sociais, professor do curso de especialização do Centro de Extensão Universitária, professor convidado da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, professor assistente da Escola Paulista de Magistratura. Membro efetivo do Tribunal de Justiça de São Paulo e juiz de direito substituto em segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 11ª Câmara Privado, 10ª Câmara de Direito Privado, professor convidado da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade civil, transporte aéreo, contratos, direitos das coisas e direito de família. Doutor Marco, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e gostaria não só de agradecer, mas de parabenizar pela essa iniciativa pioneira. Tenho certeza que o Airlaw, essa semente lançada, vai frutificar muito no futuro. Parabéns pela iniciativa, doutor Fenelon. Muito obrigado. Da próxima vez eu vou pedir ajuda para falar o nome ali das universidades, que eu apanhei um pouco. Imagine, que é isso, imagine. Professor, inicialmente aqui a gente bate um papo e pede para o nosso convidado contar um pouco sobre a carreira. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que surgiu o interesse pelo estudo do direito aeronáutico. Então, o estudo é bem interessante, porque muitos acabam descobrindo, porque é um tema apaixonante. O doutor Fenelon sabe disso como nós, não é? Como vários entusiastas da aviação. No meu caso, foi uma feliz coincidência, porque, digamos assim, a aviação veio desde o berço. Desde o berço, pelo seguinte: meu pai, italiano, veio ao Brasil pela Alitalia. E vindo ao Brasil pela Alitalia, a aviação estava no sangue, não é? Ele não era aeronauta, era aeroviário, fez toda a carreira administrativa, se tornou diretor aqui em São Paulo disso, mas me recordo que a programação de fim de semana era aeroportos, aviação, e eu, com 3, 4 anos, a paixão da minha vida era sentir o cheiro do querosene das aeronaves, que na época era mais fácil, não havia os fingers, então havia uma proximidade maior também com as aeronaves. O aeroporto de Congonhas tinha o famoso terraço com a sorveteria, não é, que depois foi fechado. Então, isso era, como o Gianfranco Betting também coloca, muitas gerações acabaram tendo esse estímulo. Hoje temos ainda um pouquinho para os spotters. O aeroporto de Guarulhos colocou lá, eu vejo ainda algumas pessoas que de vez em quando olham, acompanham, não é? essa paixão
não é? Que é essa paixão que contagia. E essa paixão me contagiou desde o início. Aí o que ocorreu? Claro, os estudos da vida, meu pai depois foi para outros ramos, como faz parte do mundo empresarial, que é muito dinâmico, mas ficou essa paixão. E eu tive a sorte, na adolescência, quando meu pai se aposentou, de ter no prédio onde eu residia também um outro entusiasta de aviação, que é o Ernesto Klotzel, que eu sempre rendo minhas homenagens, que até hoje está já com uma idade bem avançada, mas escreve para colunista da revista Flap, Aviation Week, e todas as revistas estrangeiras que ele recebia, todas as semanas, ele dizia, olha, eu não vou jogar isso fora, você adora, eu vou mandar para você. Então eu ficava sempre acompanhando isso, seguindo esse entusiasmo. Aí vem a faculdade de Direito, eu disse, mas puxa, na faculdade de Direito não havia, um pouco no direito internacional, mas ficava um pouco sublimado, e nós sabemos disso, não é? Diferentemente da América Latina e na Europa, em que essa matéria, no mínimo, é optativa, ou até obrigatória, até como direito da navegação, como na Itália, que eles colocam aeronáutico e marítimo juntos, mas não havia. Eu disse, puxa, mas há bons autores, mas não é uma coisa tão valorizada, e a aviação é fundamental hoje, não é? Nós dependemos dela para tudo. Estamos vendo agora na questão da própria epidemia, não fosse a logística da aviação, nós vamos demorar um ano para ter nesse fato novo. É fundamental. Transporte de carga, passageiro, essa fluidez do tráfego mundial, não é? Das pessoas poderem... Imagine se nós dependêssemos de um transporte de outra modalidade, sem qualquer desrespeito, mas que eu fosse tirar meus 10 dias de férias na Europa, que eu fosse por via marítima. Não é? Eu ia chegar a Cabo Verde tendo que voltar. Eu não ia chegar nunca. Não é? Então, isso foi um catalisador fundamental para o desenvolvimento. Então, a aviação... e aí, o que ocorreu? Na faculdade de Direito, eu via que não havia, ainda era mais ligado ao direito internacional. Mas comecei a ver que havia, de fato, em outras universidades, muito interesse, e que, conversando com o professor Junqueira, que foi o meu orientador em Direito Civil, ele disse, não, mas a responsabilidade civil, esse é um tema não desenvolvido. E aí, na McGill, eu vi que a melhor universidade do mundo nessa parte, junto com Leiden, tem justamente o Institute of Air and Space Law, e aí ficamos como visitantes, né, pesquisadores visitantes, e fiquei encantado, porque é uma biblioteca absolutamente inigualável, e aí juntamos, digamos, a paixão pela aviação como um hobby, né, junto com o mundo jurídico, dos contratos, da responsabilidade civil. Então, digamos, conseguimos uma sinergia que foi altamente positiva. E isso nos levou a ter um entusiasmo para a elaboração da tese de doutoramento na faculdade, e depois prosseguindo também em outras modalidades de transporte, porque acaba que há também muita semelhança a nível de convenções, pelo menos a nível de convenções de uniformização da matéria, com o direito marítimo. Então, isso acabou se expandindo. Mas o direito aeronáutico, de fato, essa paixão se originou, digamos, do berço, não é? E subsiste até hoje, e ela é interessante, porque é uma chama que o doutor Fenelon sabe isso como eu, e muitos outros operadores, é uma chama que ela vai se expandindo, não é? E agora, vendo essa questão da Covid, muitos dizem, não, a aviação agora está perdida com a Covid. Ao contrário, ela vai reagir e vai conseguir, tem resiliência, está criando mecanismos positivos. A questão agora do transporte de carga, e depois eu tenho certeza que vai se desenvolver mais ainda. A aviação é essencial às nossas vidas. Professor, imagina como seria agora o transporte das vacinas sem termos a aviação. Vamos pegar só o Brasil, de dimensões continentais, seria muito mais complexo. Sem dúvida alguma, o nosso querido e amado Brasil. Eu, por exemplo, fiz em vários estados, pelas escolas da magistratura, algumas palestras, Roraima, Acre, que são estados que eu gosto muito, pessoas amabilíssimas, fazíamos conexões em Brasília, e quando chegava lá, ou na Grande Amazônia, no Pará, com suas dimensões, um estado maravilhoso, e muitos colegas falando do número de dias de barco, não é? Que é uma realidade no nosso Brasil. Esse Brasil é imenso, é continental. Então a aviação, ela é fundamental para alguns ramos. Imagine 5 dias de barco para que eu consiga resolver algum problema
numa outra comarca, tanto que algumas corregedorias agora fizeram convênio com governos para que possam utilizar aeronaves, monomotores, devido a grande distância. Então, para nós é absolutamente fundamental. Fundamental. Doutor Marco Fábio, gostaríamos de lhe pedir para fazer uma introdução sobre um contrato que é muito comum entre empresas aéreas, o code share e também, claro, seus aspectos jurídicos. Pois não. O doutor Fenelon conhece bem, é uma questão interessante, porque a origem dele também é extrajurídica, porque veio do quê? De uma iniciativa da criatividade humana. Isso que é interessante. A aviação, na sua invenção científica, desde Santos Dumont, não é? E aqui eu ouso desafiar os irmãos Wright nesse sentido, não é? Porque uma coisa é catapultar para baixo, outra coisa é fazer efetivamente o voo. Então, somos adeptos aí nessa grande polêmica do nosso querido Alberto Santos Dumont, e tivemos vários outros pioneiros aqui no nosso querido Brasil. Mas o que eu queria colocar é que nos anos 70, diante de uma crise do petróleo, que levou a um aumento de mais de 1000% do combustível, as companhias ficaram numa situação praticamente de ruína. Então, a criatividade humana, isso que eu acho fantástico, do empresário, pensaram o seguinte: por que eu tenho concorrência, perfeito, mas se as aeronaves têm o risco de passar a ter uma diminuição de demanda de 50%, 70%, por que não usar uma aeronave só com o código de 2 ou mais transportadores? Isso é uma forma que se denomina colaboração interempresarial. Então, se criou essa figura muito interessante, que é fruto da criatividade, não é? Do empresário, não é? Da aviação, e depois se expandiu para outros ramos, no sentido de que, não, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos compartilhar uma aeronave com os códigos de 2 ou mais transportadores. E um deles será o transportador contratual e o outro será o transportador de fato. Com isso, eu consigo, diante dessa crise, compatibilizar, trazer sinergias, como se diz no mundo empresarial, demanda e oferta. Extremamente profícuo. Por quê? Se isso não fosse feito, na época, nós teríamos que eliminar. As empresas indo à ruína, eu elimino rota. E se eu elimino rota, eu não fico com ninguém. Então, muitos colocam, há o direito concorrencial. Sem dúvida alguma. Existe um órgão para isso que vai verificar se existe eventual chance de duopólio. Mas antes disso, nós temos que considerar uma premissa fundamental, que se não for dada a chance ao code share, nós vamos também ter o risco de não ter companhia nenhuma, como nós vimos em algumas rotas no nosso país, regionais, inclusive, que nós temos que estimular, porque também o empresário ele não é obrigado a trabalhar com prejuízo. Isso faz parte da livre iniciativa, que está contemplada na nossa Constituição Federal. Não é? Então, não é pecado ter lucro, muito pelo contrário, o lucro é fundamental, é o que dinamiza a economia. Pois bem, o que ocorreu a partir disso? Se expandiu essa figura. Uma das colaborações fundamentais nessa área foi da Northwest dos Estados Unidos, que depois acabou sendo incorporada, com a KLM da Holanda, funcionou muito bem. E isso acabou sendo um paradigma para outras alianças também, utilizando esses códigos. Na verdade, o professor De Groot e a professora Verschoor, recentemente falecida da Holanda, tem An Introduction to Air Law, eles colocam que há uma imprecisão terminológica. Por quê? A interpretação literal do code share é diferente do fenômeno que ele representa juridicamente, porque fala-se em compartilhamento do código. Não é propriamente compartilhamento do código, é compartilhamento da capacidade da aeronave, que aí sim estará representada no código de 2 ou mais transportadores. Então, imaginem, eu e o Dr. Fenelon vamos viajar, não é? Imaginem para a Europa, e há uma aliança interempresarial que seja fixada em determinado acordo, um code share que seja fixado. Vamos imaginar um code share da Star Alliance, ou um code share que havia antes, por exemplo, entre Iberia e Latam, vamos a Madrid, não é? E efetivamente o que acontece? O transportador contratual, nós somos na agência de viagem, contratamos um determinado transportador, a Iberia. Mas como é esse acordo, ele é o contratual, mas pode ocorrer que o de fato seja a Latam. E no dia do nosso embarque, nós embarquemos de Latam. E pode haver o código de mais transportadores. Eu já vi, como gostamos de aviação, acompanhando os horários, verifico na tabela de horários, às vezes há um code share com 7 ou 8 no colaboração interempresarial.
O importante nisso, o que é? Não é a proibição do fenômeno, mas a informação do fenômeno, o esclarecimento dele. Isso é importante. Não é? Que não haja surpresas. Por quê? A escolha do transportador, para a maioria dos casos, e acredito que também os nossos ouvintes aqui, a audiência do Airlaw, devam concordar que muitas vezes a escolha do transportador é um caráter intuito personae, às vezes é uma relação de confiança, ou por outros problemas. Já surgiram problemas, por exemplo, que um parente de vítimas de um acidente da Latam, que é uma ótima companhia, mas havia um problema pessoal que deixaram claro à agência de viagens que não queriam a Latam. Mas o agente de viagem o que fez? Ele, não, fique tranquilo. O contratual, na época, havia sido a Lufthansa, que tinha essa aliança. Não tem mais com a Latam, porque a Latam está cada vez mais mudando, agora deve ir para a SkyTeam. Então, o que nós temos? A mudança dessas alianças. Mas, na época, havia a aliança com a Star Alliance. Depois foi para o OneWorld e agora deve ir para a SkyTeam. Mas o que aconteceu? Eles disseram, perfeito, o senhor vai de Lufthansa. Chegou no balcão, disseram, bem-vindo ao voo da TAM. E a pessoa se recusou. A questão, o que ocorre aqui? Então, a nível da boa-fé objetiva, que está contemplada não só nas relações de consumo, mas também no Código Civil, os artigos 113, 187 e 422, existem os deveres anexos. Não é só o dever de transportar, não é? Que essa é a obrigação principal, mas os deveres anexos ou laterais. Eu tenho o dever de informar, de esclarecer. Isso pode ser o motivo determinante da contratação. Não é? Se me oferecerem, por exemplo, um voo da Air Kiribati, eu não tenho nada contra a Kiribati. Eu sei que Kiribati só corre o risco nos próximos 30 anos de não existir mais devido ao problema do aquecimento global. O que eu vou fazer? Eu, que gosto de aviação, e eu sei que o Dr. Fenelon também, nós vamos pesquisar para ver. Se eu verificar que é uma boa aeronave, uma vez me ofereceram um voo da Dragon Air, eu disse, mas que companhia é essa? Excelente, de Hong Kong. Era rival da Cathay Pacific, mas eu vi passageiros brasileiros assustados. Era um grupo. Eu não entro nessa companhia, não conheço. Então, às vezes é um preconceito, mas às vezes é uma realidade que a pessoa tem. Então, devido a isso, o que aconteceu? Alguns países, sobretudo na União Europeia, passaram a exigir essa informação prévia, não só por parte do transportador contratual e o de fato, como do agente de viagens, porque às vezes eu comercializo. Claro que hoje as operações estão mais rápidas, não é? Nem sempre por meio do agente de viagens, nós estamos passando por uma transformação nessa área digital. Mas o que fez a União Europeia? Um regulamento 261 de 2004, no qual ela editou uma norma dizendo que é obrigatória a informação pré-contratual até o momento do embarque para informar quem será o transportador contratual e o de fato. Então, eu contratei Lufthansa, vou ser transportado pela Áustria, para mim, mesma qualidade, eu só tenho que ser informado. Agora, imagine, a Lufthansa tem também outros code shares que podem não agradar com alguma companhia russa que efetivamente, eu acho que a S7 é ótima, mas alguns podem não concordar e não queiram ser transportados. Então, eu tenho que informar previamente. Esse é o grande problema. E essa informação, se não prestada, pode gerar problemas depois, qualitativos de serviço, da pessoa não se sentir satisfeita. Então, para isso, qual é a prevenção? Vamos informar e esclarecer. Nos Estados Unidos, fizeram da mesma forma, mas os europeus reputaram incompleta. E o Brasil imitou o modelo americano, colocando um asterisco. Então, por exemplo, eu e o professor Fenelon, imagine que vamos juntos a uma palestra no estado do Acre, não é? E depois usamos um transporte regional entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul também, que haja também uma companhia regional que tenha um interline agreement com a Gol. Não é? O que vai acontecer? Nós precisamos saber desse asterisco de quem que vai efetivamente transportar para saber, até a aeronave, etc., sabermos se essa companhia efetivamente, para nós, é confiável. Não é? Nós que já somos do ramo da aviação, para nós não haverá problema, porque o Brasil não teve restrição nenhuma em termos técnicos. A ANAC é muito séria nesse sentido, de nem deixar decolar aeronaves, não é? Mas não chegou ao nível da EASA europeia. Por que eu digo isso? É tão importante essa informação. Nos Estados Unidos, eles consideraram que o asterisco era suficiente. Os europeus disseram não. Isso informa, mas não esclarece. Há pessoas que não entendem o que é asterisco. Então, o correto é informar e esclarecer. Mas os europeus chegaram a uma situação além disso.
o que aconteceu? Depois da formação dessas alianças interempresariais, com essa exigência de informação de quem é o transportador contratual de fato, a solução é a seguinte: se ocorrer um problema com o transportador de fato, quem vai responder? Ambos solidariamente. Isso também se aplica aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Ou seja, como é uma aliança, os dois fixaram, eu contratei um e foi transportado por outro, há uma solidariedade. Se houver um dano no evento, se houver uma perda de bagagem, etc., eles respondem solidariamente, ou seja, eu posso acionar um, outro ou ambos. Mas o que aconteceu? A União Europeia, preocupada com essa questão da informação, foi além. Houve um acidente muito grave com uma companhia charter egípcia, e existe muito, como nós temos com o Caribe, os europeus têm muito com o Mediterrâneo e o Oriente Médio, sobretudo em Sharm el-Sheikh, no Egito, no Mar Vermelho. Então, o que aconteceu? Era uma companhia egípcia que transportou voo charter passageiros turistas franceses que iam a Sharm el-Sheikh. Era um 737, teve problemas, o avião. A aeronave, lamentavelmente, caiu no Mar Vermelho e morreram todos. A pressão da cidadania francesa foi muito forte em cima da EASA. Verificaram que o problema foi de manutenção, problema técnico na aeronave. Não foi, portanto, falha humana. E aí houve uma grande reação das associações de defesa do consumidor europeus, e aí o que se determinou? A EASA editou um regulamento. E vejam, a União Europeia, pelo princípio da prevenção, despende 100 milhões de euros por ano. E vejam que toda a crise, hein? Eles publicaram a chamada blacklist, uma lista negra. Eles fazem uma auditoria mundial pela qual, mesmo nessas alianças, eles verificam quais companhias estão até proibidas de sobrevoar o espaço aéreo da União Europeia por razões de segurança. E aí o que ocorreu? Uma companhia que hoje já saiu da lista negra, mas foi restringida, e por que eu trago esse exemplo, foi a TAAG de Angola. A TAAG de Angola passou por uma auditoria com total consultoria da TAP Air Portugal, depois também passou recentemente por uma administração da Emirates, que é excelente gestora. O que ocorreu? Se proibiu esses voos. Então, ela passou efetivamente por um programa para verificar se no ano seguinte ela conseguiria. Só que nesse ínterim, enquanto ela não conseguia, as aeronaves eram deslocadas para o Brasil, e no Brasil não havia essa restrição. Então, isso foi objeto de muita crítica. Daí porque essa informação precisa e esclarecedora. Ou seja, o code-share é uma realidade que veio para ficar, mas nós precisamos, e as companhias podem fazer isso tranquilamente, e os agentes de viagens também. Só informar quem será o contratual e o de fato, até para minimizar problemas depois. Porque às vezes as pessoas veem, não, eu não fui devidamente informado, para evitar o princípio da não surpresa. E isso pode ocorrer, segundo a União Europeia, inclusive até o momento do embarque. Isso, de fato, nós sabemos que pode haver alguma mudança, de repente, de aeronave. Se for mesmo um problema técnico, que se informe nesse sentido, para que o consumidor tenha ciência. Então, esse eu acho que é um ponto interessante, e o Brasil pode se louvar dessa realidade. Nenhuma companhia brasileira, isso é importante colocar, foi objeto de inserção nessa lista negra, porque a ANAC já se antecipou. Algumas companhias que não haviam renovado certificados de segurança, tudo, sequer podiam continuar nas suas operações. Então, não houve, da parte do nosso órgão regulador muito sério, nenhuma companhia brasileira está interditada nesse sentido. E vejam, muitos vão me perguntar, mas só aquelas que viajam para a União Europeia? Não, essa auditoria é profunda. Vejam, a Indonésia, que é um país que tem uma renda per capita próxima ao nosso, teve a Garuda e mais 18 companhias que sequer, jamais cogitarem operar na União Europeia, também objeto da auditoria. Então, são várias companhias, algumas do Congo, etc. Por quê? Porque o consumidor europeu, eles imaginam, pode viajar pelo mundo inteiro. Então, é uma informação ampla nesse sentido. Em suma, é isso. É uma sinergia fundamental para a circulação econômica das riquezas, é uma aliança interempresarial importante, que deve ser dinamizada, mas sendo modulada com esses deveres de informação e esclarecimento ao usuário passageiro. Excelente, professor. Tenho 2 breves comentários e uma pergunta. Por favor. Primeiro, é interessante que recentemente Azul e Latam anunciaram code-share aqui no Brasil, algo que, assim, se a gente falasse isso antes da pandemia, as pessoas achariam que
ficamos loucos, né? E assim, realmente foi algo para enfrentar a pandemia, segundo essas companhias, para poder aumentar a disponibilidade de voos para os seus consumidores. O segundo comentário é que eu, pessoalmente, acho muito interessante a evolução desses contratos, né? Falando bem em síntese e de forma bem resumida, nós começamos ali com um contrato de interline, né? Que era mais uma oportunidade para as companhias venderem juntas aquele voo e você não ter toda aquela dor de cabeça de pegar a mala em uma, pegar a mala em outra. Aí depois você evolui para o contrato de codeshare, como essa aula aí que o senhor deu, que basicamente é compartilhar um voo. E aí, mais recentemente, as companhias já começam a falar em joint ventures, né? Que é realmente você praticamente virar uma empresa só para oferecer aquele voo e discutir preço, discutir lucro. Então, assim, é muito interessante. Inclusive, na semana passada, eu tive a honra de participar de uma banca de graduação e o aluno trouxe a discussão disso em relação à concorrência, né? Porque existe uma discussão muito grande sobre isso. Mas eu queria aproveitar a presença do senhor aqui, não poderia deixar de falar de responsabilidade civil, né? Queria só perguntar de forma muito objetiva como é que fica aí a responsabilidade civil em relação aos contratos de codeshare. Então, nos contratos de codeshare, justamente, a responsabilidade é considerada, o comprador, responsabilidade civil, nesse caso, ela é solidária, né? Se aplica tanto ao transportador contratual como de fato, ou seja, ambos respondem solidariamente nessa aliança. Por quê? Não só por ser uma relação de consumo nesse sentido, mas ainda que não o fosse, porque, na verdade, devido a essa aliança, houve como se fosse nesse contrato em relação ao terceiro, uma delegação, né, digamos, segmentação desse serviço, né, entre eles, efetivamente, e isso, evidentemente, gera essa solidariedade nessa responsabilidade civil. Isso é unânime, não é? Nem as companhias nesse ponto contestam. O que ocorre mais das companhias contestarem é quando é transporte sucessivo, que é uma outra categoria, não é? Que aí não necessariamente estaria atrelado à questão do codeshare. Agora, na questão do codeshare, naquele voo específico, ambas são solidariamente responsáveis. Claro que depois, se tiver havido digamos, uma prática dolosa por parte de algum preposto de uma delas, existe ação de regresso, o problema é entre as companhias, etc. Mas eu acho, como bem colocou o doutor Fenelon, que o codeshare, ele é mais um degrau nessa sinergia, muito bem colocado. Nós vamos a essa questão da Azul e da TAM, que mesmo muitos disseram, a nível concorrencial, mas nós temos que levar em consideração também a questão da capilaridade do transporte. O Brasil perdeu muitas rotas internas, muitas cidades ficaram sem o serviço, e é importante isso. E a companhia, ela não é obrigada a trabalhar com prejuízo, ou se faz de uma forma de subsídio indireto por meio das passagens nos transportes comerciais, e aí a autoridade, a ANAC, teria que intervir para estimular, como há projetos nesse sentido, ou então nós temos que aceitar uma situação emergencial. Isso é importante, porque senão nós vamos ficar, bom, a Azul então não faz o codeshare com a TAM e não fazendo com a Latam, nós vamos ficar então sem serviço em determinadas comunidades. Isso é importante. Agora, o que está vendo, que o doutor Fenelon colocou com muita propriedade, é o próximo desafio do século, e aí eu me preocupo com as companhias brasileiras. Não é nem questão de nacionalismo, é uma questão, eu sou a favor do investimento estrangeiro, creio que é necessária essa integração mundial, é importante que venha capital estrangeiro para o Brasil, que as nossas companhias possam ter esse aporte. Agora, o que nós temos que tomar cuidado nessas joint ventures é que há uma batalha de titãs, nós sabemos disso. E a grande batalha agora são as 3 grandes americanas contra as 3 grandes do Oriente Médio. Isso, e agora os europeus que estavam antes na Aliança Transatlântica, com alguns problemas com os americanos, passam a se unir aos americanos. Então, eu tenho a Delta, tenho a United e a American com uma batalha nessa questão em relação à questão de colocar que a Emirates, a Qatar, e a Etihad teriam subsídios dos governos e que, portanto, seria uma concorrência desleal. Essa vai ser a grande discussão. Mas o que nós estamos notando é que, com toda essa crise, muita fusão de companhias, incorporação de companhias, tanto que se calcula que nos próximos 10 anos, e vejam, a Europa é muito rigorosa
na questão concorrencial, mas se calcula, vamos ver, eu e o doutor Fenelon vamos constatar com os ouvintes e a audiência se daqui a 10 anos o que alguns estão preconizando será realidade, que a Europa terá apenas 4 grandes companhias aéreas, no máximo. Provavelmente o grupo Lufthansa, que é imenso, não é? O grupo da British, não é? O grupo da Air France e talvez mais um. Nós provavelmente não passa disso. Não é? Vamos ter essa realidade. Com as 3 do Oriente Médio, não é? A Qantas da Austrália também passando aí, fez uma joint venture aí com a Emirates, está sendo criticada, algumas companhias americanas querem atraí-la para o outro lado, e o Brasil como fica nisso? Essa que é a questão que me preocupa um pouco. Eu sou favorável a que venha o capital estrangeiro agora, e inclusive que possam vir eventuais companhias, como nós estávamos vendo, como aconteceu na Argentina, que a Argentina veio, essa crise varreu tudo. Ela aceitou, veio a Flybond, a Norwegian, muito bem-vinda se vier. Claro que sim. Nós precisamos ter, se ela trouxer sinergias, barateamento de preço, isso faz o mercado evoluir. Agora, o que nós não podemos ter, por exemplo, vem uma companhia de fora, com subsídio de fora, e ela derruba toda a concorrência. Aí é um problema. Aí o empresário brasileiro pagando uma querosene com o preço mais alto do mundo, com uma tributação que o governo, eu sei que está fazendo seus esforços, mas nós temos que repensar nisso para dar chances de uma concorrência justa. Não é? Porque o empresário brasileiro, ele consegue concorrer, mas ele tem que ter condições de concorrer de forma justa. Com certeza, professor, eu fico pensando, eu não vou dar o meu palpite, mas se nós olharmos as últimas crises, eu acho que a maior antes dessa do coronavírus foi a do 11 de setembro, houve Sim. uma consolidação muito grande, né? Então, assim, que de alguma forma isso é esperado, né? Sem dúvida alguma. Virá essa consolidação, como muito bem colocou o doutor Ricardo, 2001 provocou isso e nós estamos nessa nova era. Mas eu ainda creio que, como a aviação é muito resiliente, ela vai conseguir também superar esses momentos. Quem sabe no futuro, muitos estavam pensando, essa era a ideia da Latam, não é? Que ela acabou tendo essa capilaridade em tantos países da América do Sul. Nós precisamos, na América Latina, ter realmente um titã na América Latina também, para que possamos efetivamente dizer sim, vai fazer parte de uma futura joint venture, mas em igualdade de condições. Em igualdade, não é nem questão de postura nacionalista ou de postura continental, porque, do contrário, nós podemos ter o risco aí de vir um desses grandes gigantes, não é? E simplesmente catapultar tudo e virar um monopólio e aumentar o preço. O que nós queremos é concorrência. Concorrência para que beneficie o consumidor e que agilize a circulação econômica das riquezas. Mas isso nós temos também que criar um ambiente favorável. Sem dúvida, professor, muito bem colocado. Nós poderíamos, ainda mais nós dois, né? Nós poderíamos ficar horas aqui discutindo. Com certeza, com certeza, com certeza. É um prazer imenso sempre, com certeza. Apaixonados por aviação. Com certeza. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Eu gostaria de pedir para o senhor, ainda mais que já está há muitos anos em sala de aula, já orientou muitos alunos, se puder dar um conselho, tanto para esses estudantes quanto para os jovens advogados que têm esse interesse em se especializar no direito aeronáutico. Se puder dar uma dica, um conselho. Claro, com o máximo prazer. Eu gostaria de lhes dizer, jamais percam o estímulo, porque a aviação, pensem no combustível do querosene. É como se fosse um dínamo que leva, que o motor desse estímulo sempre tenha um combustível. O combustível da vida qual é? Esse estímulo permanente pelo amor à aviação. Conjuguem na vossa carreira, isso que é importante, que nem o doutor Ricardo, o amor pelo ramo que existe no âmbito jurídico é importante, mas também no âmbito metajurídico. Nada como conjugar uma paixão extrajurídica com o mundo jurídico. E a aviação, quero colocar, não é apenas um mundo de sonhos. Muitos dizem, mas não há campo. O campo vai se expandir e muito. Nós estamos agora numa crise, mas vejam, há projetos de veículos aéreos não tripulados, há novos projetos para ampliar a velocidade de algumas aeronaves. Nós vamos ter isso nos próximos 10 a 15 anos, vai haver uma nova revolução tecnológica, tenho certeza disso.
A aviação tende a se expandir de qualquer forma, porque há uma demanda reprimida. Só o mercado chinês e o mercado indiano estão prevendo aí uma compra, a Boeing, a Airbus, de mais de 2.000 a 3.000 aeronaves sendo renovadas. Ou seja, as oportunidades não faltam. Existem leasings, existem atividades operacionais, direito concorrencial, a própria questão da consultoria preventiva, que o doutor Ricardo conhece bem e opera muito nessa área, os órgãos reguladores. Então, é imensa essa área. Então, eu queria dizer que a geração nova, eu diria que ela é até mais privilegiada nesse ponto, porque agora vem também a questão da inteligência artificial, a questão dos drones. Tudo isso vai ampliar muito o mundo aeronáutico. Então, o mundo aeronáutico, eu diria, ele retrata a evolução tecnológica, não é? Ele é um dos que mais retrata isso. Então, muitos falam, mas vai haver robotização, eu não entro, já vi um comentário, doutor Ricardo, um colega dizendo, eu não entro num avião daqui a 10 anos que seja por inteligência artificial de maneira alguma. Eu digo, mas qual o problema se a tecnologia ela vai avançando? Nós também, no passado, muitas pessoas tinham resistência à evolução, mas isso faz parte do futuro. É o chamado desafio aos deuses do Bernstein, não é? Desafiando os deuses, o futuro. O que catalisa a humanidade? O que é o catalisador, o dínamo da humanidade? É justamente pensarmos nas probabilidades para avançarmos no futuro. Foi isso que criou a revolução tecnológica, a revolução industrial, agora a revolução digital, a robotização. Isso é inexorável, nós vamos acompanhar. E a aviação é um exemplo disso. Vejam a evolução tecnológica dos motores. Não é? Falam tanto de ruído de aeronaves que as autoridades públicas não conseguiram acompanhar. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, essa problemática vai acabar sendo eliminada pela evolução tecnológica cada vez maior dos motores. Não é? Eu me recordo do ruído de um Caravelle decolando de Congonhas e comparo hoje com um Airbus 380 decolando da Emirates. A diferença do ruído é 30 vezes, é uma aeronave 12 vezes quase maior. Então, pensem comigo isso no sentido de ser um grande incentivo. Aqueles que estão na graduação, seguir os passos do Dr. Ricardo, ou na advocacia, ou na magistratura, se especializem, e acho que é uma iniciativa do Dr. Ricardo, nossa e de outros, que nós vamos insistir em que a disciplina Direito Aeronáutico se torne optativa e, quiçá, um dia obrigatória nas universidades também, porque isso vai acabar, não só, eu tenho vários TCCs, mestrados, mas temos que ter uma disciplina para formar grupos cada vez maiores nessa área e que o Brasil tem um protagonismo que ainda não tem e que merece ter, pela sua dimensão, pelo que representa no mundo. Excelente, muito, muito bacana. Dr. Marco Fábio Morcello, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi realmente uma honra. Espero que o senhor volte em breve. Inclusive, já vou deixar aqui um desafio para anunciar a próxima edição do livro de responsabilidade civil, que está esgotado. Muito obrigado, doutor Fenelon. Eu agradeço muito. Vamos, se a magistratura permitir que tenhamos tempo aí, vamos adiante. Sempre voando juntos e dizendo que somos todos Air Law, porque espero e tenho certeza que Air Law veio para ficar e vai ser um grande catalisador aí das iniciativas no direito aeronáutico. Vejo como um nascedouro pioneiro e o parabenizo por essa iniciativa que eu sei que vai frutificar. Digo que isso, como civilista, é termo, não é condição, é evento futuro e certo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também a todos que nos assistem. Um abraço, até o próximo Air Law Brasil e, por favor, nos acompanhe aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Um grande abraço a todos. Obrigado.